Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer mais um exercício de cálculo da potência da bomba. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a potência da bomba da questão a seguir. Quais foram os dados que eu dei? Eu falei que antes da bomba, ou seja, na parte de sucção, nós temos um comprimento total de 15 metros. E eu falei para vocês no exercício que depois da bomba, a bomba tá aqui, depois dela, tem um comprimento de 35 metros. Eu também disse neste exercício que a massa específica é 1000 kg por metro cúbico. A massa específica é o que muita gente conhece por densidade. Também disse que a vazão é 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. O diâmetro de sucção, ou seja, o diâmetro antes da bomba, é 10 centímetros, o diâmetro depois da bomba, 5 centímetros. E eu também disse que a eficiência dessa bomba é 70%. Agora, vamos analisar quais são as peças especiais que nós temos. Lembrando que peças especiais são aquelas peças que seriam a válvula gaveta, o joelho de 90, o joelho de 45, todas aquelas peças que não são o comprimento da tubulação. São nas peças especiais que irá acontecer a perda de carga localizada. Então, vamos. Nós temos uma válvula aqui, que não teria como você saber se eu não falasse, mas eu te disse que essa válvula é uma válvula gaveta. Nós temos dois joelhos de 90 e nós temos uma entrada. Em todos os exercícios, de todos os trabalhos que eu passei, sempre que tiver uma válvula, você pode adotar essa como se fosse uma válvula gaveta. Continuando. Qual que é a primeira coisa que eu pedi para você calcular neste exercício? Na letra A deste exercício, eu pedi para você calcular a velocidade de sucção. Então, vamos. Para calcular a velocidade de sucção vai ser muito fácil. Qual que é o diâmetro de sucção que eu te dei? 10 centímetros. Eu tenho que vazão é igual a velocidade vezes área. Então, olha aqui. O que a gente vai fazer? Aqui eu tenho minha velocidade. Eu vou isolar ela. Como eu faço isso? Eu pego a minha área e passo a minha área para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim. Velocidade é igual a vazão dividido por área. No entanto, é necessário que vocês lembrem qual que é a fórmula de área, que é πd ao quadrado sobre 4. Qual é o meu diâmetro de sucção? Meu diâmetro de sucção foi dado, e é igual a 10 centímetros. No entanto, você não pode trabalhar com centímetro, tem que ser com metro. Como que eu faço isso? Basta dividir o valor do seu diâmetro, que é 10 centímetros, por 100. E o que você vai encontrar? 0,10. Aqui, 0,10. Então, minha área vai ser π vezes 0,10 ao quadrado dividido por 4. O que eu encontrei? Encontrei minha área, que é 7,85 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Ok? Com isso, podemos agora calcular minha velocidade de sucção. Por que a velocidade de sucção? Porque eu estou usando para calcular essa velocidade meu diâmetro de sucção, que vai ser a vazão dada, que é 3 vezes a menos 3, dividido pela área que eu calculei, e assim eu vou encontrar a minha velocidade de sucção, que foi essa aqui, 0,321 metros por segundo. O exercício não pediu, mas como lá na frente nós iremos precisar, eu já vou falar para vocês qual que vai ser a velocidade de recálculo, como que nós vamos fazer, da mesma forma. Vazão, que é o Qzinho, é igual a velocidade, que é representado pelo V, dividido pela área. O que eu faço? Eu isolo minha velocidade. Eu vou encontrar que minha velocidade é igual a vazão dividido pela área. Dessa forma, nós teremos, fazendo da mesma forma do exercício anterior, que a nossa velocidade de recálculo vai ser 1,53 metros por segundo. Tudo bem? Vamos para a letra B do nosso exercício. A letra B do nosso exercício eu te peço a potência da bomba. Como que nós vamos fazer para encontrar a potência da bomba? Simples. Olha aqui. A potência da bomba é dada por essa fórmula. O que significa cada um destes termos? Vamos olhar atentamente. O Z1 é a altura do ponto 1. A pressão 1 é a pressão do ponto 1 dividido por ρ, que é a massa específica, ou densidade. V1 ao quadrado dividido por 2G. Quem é V1? V1 é a velocidade do ponto 1.
H da bomba. Quem é H da bomba? H da bomba é quem eu estou procurando. É a altura manométrica da minha bomba. Quem é Z1? Z1. Eu coloquei Z1, mas aqui é Z2. P2. E V2. Ok, quem é Z2? Z2 é a altura do ponto 2. E P2? P2 é a pressão do ponto 2. V2 é a velocidade do ponto 2. E HLT? HLT é a perda de carga total, sendo que HLT ela tem dois componentes. Que componentes são esses? HL, quem é HL? A perda de carga distribuída. HM é a perda de carga localizada. Para quem não lembra, HL é a perda de carga distribuída que ocorre ao longo do comprimento da tubulação. E HM é a perda de carga localizada. Ela vai acontecer onde? Em peças especiais, que seriam joelhos, registros, enfim. Agora vamos agora analisar o nosso desenho. E nele nós vamos poder deduzir quem vai ser Z1, P1, V1, Z2, P2, V2. Mas aqui eu tenho algo para dizer para vocês. Olha aqui. Nós temos aqui o ponto 1 e nós temos aqui o ponto 2. Tudo bem? E a diferença de altura, não sei se vocês conseguem perceber, mas claramente a diferença de altura entre o ponto 1 e o ponto 2 é quem? É 50 metros, ok? Então, a diferença de altura entre o ponto 1 e o ponto 2 é igual a 50 metros. Mas agora, o que a gente tem que definir? Nós temos que definir quem é a minha origem. Por quê? Porque para definir quem é meu Z1 e quem é meu Z2, temos que definir de antemão quem é a minha origem. Então, vamos fazer isso, ó. Para definir Z1 e Z2, é necessário definir qual será seu referencial de origem. Por exemplo, se considerarmos que Z1 é origem, Z1 igual a zero, teremos que Z2 está abaixo da origem, logo é um ponto negativo. Ou seja, vai ser igual a menos 50. Já se considerarmos que Z2 é origem, ou seja, Z2 zero, teremos que Z1 está acima da origem, logo é um ponto positivo. Então, recapitulando, para Z1 e Z2 é necessário definir qual será seu referencial de origem. Por exemplo, se considerarmos que Z1 é origem, teremos que Z2 está abaixo, logo será um valor negativo. Agora, já se considerarmos que Z2 é origem, ou seja, Z2 igual a zero, teremos que Z1 está acima da origem, logo será um ponto positivo. Launelli, não entendi. Ok, vamos desenhar para você entender. Olha aqui, acho que agora vai ficar mais claro. Aqui. Agora acho que vai ficar mais claro. Vamos aqui. Z1, olha aqui, tá vendo? Vamos primeiro para a situação 1, tá bom, pessoal? Z1. Z1 aqui na situação inicial é a minha origem, ok? Z1 aqui é a minha origem. Minha origem, se minha origem é Z1, olha aqui, Z1, origem. Tá vendo o Z2? O Z2 está acima ou abaixo do Z1? Abaixo, né? O Z1 tá aqui em cima e o Z2 tá aqui embaixo. Quando a gente tem um gráfico, o que tá abaixo do zero, a gente não fala que é negativo? Sim. Então, olha, se o Z1 tá aqui em cima e o Z2 está abaixo do Z1, o Z2 vai ser um ponto o quê? Negativo. Agora vamos aqui. Nós temos que Z2 agora é origem. É a segunda situação, a segunda forma de resolver o exercício. Z2 agora é minha origem. Tudo bem. Vamos pensar no Z1. O Z1 está acima ou abaixo da minha origem agora? Agora o Z1 está acima da minha origem. Ok. Então, se ele está acima da origem, está acima do ponto zero, a gente considera o quê? Positivo. O que está abaixo do ponto zero da origem, a gente considera o quê? Negativo. Ok? Mas aí você fica na dúvida, claro. Mas, Launelli, olha, você falou que existem duas formas de resolver, ou seja, você pode resolver pela situação 1
ou você pode resolver pela situação 2. Mas eu fiquei confuso. Qual que é o jeito correto? Mas se podemos colocar a origem no ponto 1 ou no ponto 2, qual é o jeito correto? Você deve estar com essa dúvida agora. Normal, você está com essa dúvida. Mas é o seguinte, a resposta é a seguinte: as duas formas estão corretas e darão o mesmo resultado. Você não acredita? Tente depois. Substitua os valores, faça com Z1 igual a 0, Z2 igual a menos 50, e depois substitua com Z1 igual a 50 e Z2 igual a 0. Você vai perceber que a resposta será a mesma. Logo, se podemos colocar a origem no ponto 1 ou 2, qual é o certo? Tanto faz, as duas formas estão corretas, tudo bem? Que será a resposta a mesma. Então, agora que já definimos quem é meu Z1, quem é meu Z2, a gente tem que falta determinar o quê? O V1, o V2, o P1 e o P2. Vamos aqui. Eu já falei disso na sala de aula, mas vamos recapitular. Olha, a área da superfície 1 é grande ou pequena? Grande. A área do cano é grande ou pequena? Pequena. Como a área do cano é pequena em relação à área da superfície de água, o que a gente faz? A gente desconsidera a velocidade com que isso aqui está esvaziando. Por quê? Porque vai ser uma velocidade de esvaziamento muito pequena em relação à velocidade dessa água no cano. Tudo bem? Gente, a velocidade da água no cano existe e a gente não está desconsiderando a velocidade com que a água entra no cano, a gente está desconsiderando a velocidade do ponto 1. Agora bora. Aqui no cano tem uma área grande ou pequena? Pequena. E a área dessa superfície é grande ou pequena? Grande. Então, a área dessa superfície em relação à área do cano é muito grande. Portanto, quando a gente faz aquele equilíbrio de vazão, que vazão 1 é igual a vazão 2, vazão 1 é velocidade vezes área, vazão 2 é velocidade vezes área, você vai encontrar que essa velocidade 2 vai ser muito pequena. Então, o que a gente vai fazer? Vai desprezar essa velocidade, ok? Então, a gente vai desprezar a velocidade 2 e vamos desprezar a velocidade 1. Agora, falta encontrar a pressão 1 e a pressão 2. Também é muito fácil. O que está atuando aqui em 1? A pressão atmosférica, né? E o que está atuando aqui em 2? A pressão atmosférica também. Gente, a pressão atmosférica é a pressão real, a pressão absoluta que está acontecendo naquele lugar. E ela vale 1 atm. Mas, em mecânica dos fluidos, nós não trabalhamos com a pressão absoluta ou real. Nós trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com a pressão manométrica. E quem é a pressão manométrica? A pressão manométrica é a pressão absoluta menos 1 atm. Então, olha, se a pressão real, a pressão absoluta é 1, 1 menos 1 dá quanto? 0. Então, a pressão manométrica em 1 vale quanto? 0. E a pressão manométrica em 2 vale quanto? 0. Então, olha, vamos voltar aqui. A pressão Z1 vale 50, Z2 vale 0, V1 vale 0, V2 vale 0, P1 vale 0, P2 vale 0. Olha, então ficou fácil, né? Olha que a gente, nessa equação, o que vai acontecer? Vamos aqui. Z1 vai valer quanto? 50. P1, 0. Então, se P1 vale 0, a gente não pode cortar o P1? Pode. V1 não vale 0, a gente pode cortar o V1? Pode. P2 vale 0? 0. Podemos cortar sim. V2 também. Então, olha, cortando P1, cortando V1, cortando P2, cortando V2, o que sobrou? Sobrou essa formulazinha aqui. Z1, ou seja, a altura do ponto 1 mais H máquina. Quem é H máquina? A altura manométrica da minha máquina. E isso vai ser igual a Z2, que é a altura do ponto 2, mais HLT. Ok? Agora fica uma pergunta. Até o momento, a resolução está idêntica àquela resolução que eu fiz na sala de aula? Sim, está idêntica. Mas a partir de agora, sim, está idêntica. A partir de agora que vai mudar. Por enquanto, minha resolução é idêntica à resolução que a gente fez na sala de aula. Não mudou nada. Mas agora que a gente vai ter as diferenças. Que diferenças? A partir de agora, o exercício será um pouco diferente daquele
que fizemos na última aula, pois, como temos dois diâmetros diferentes, teremos duas velocidades diferentes e logo teremos que encontrar dois F's diferentes. Não se preocupe se você esqueceu quem é o F, a gente vai lembrar dele daqui a pouco. Um F para a região de execução e outro para a região de recalque. Mas talvez você ainda esteja na dúvida. O que é sucção? O que é recalque, professora? Não precisa preocupar, a gente vai lembrar disso agora. Olha aqui. Gente, sucção, eu chamo de sucção. Vamos convencionar assim na nossa matéria. Sucção vai ser a parte que a bomba está sugando a água. E a bomba está sugando a água daquilo que está antes dela. E aqui na minha disciplina a gente vai adotar a seguinte convenção. Recalque vai ser aquilo que está depois da bomba. Então, olha, aqui antes da sucção, ou antes da bomba é sucção, depois da bomba é recalque. Antes da bomba a gente tem uma sucção com diâmetro de 10 centímetros. Depois da bomba nós temos o recalque com diâmetro de quanto? 5 centímetros. Então, olha, vamos resumir isso no gráfico. Olha, tá resumidinho. Nós temos aqui a nossa tubulação. A nossa tubulação, ela tem tubulação de sucção e tem tubulação de recalque. Minha tubulação de sucção lá atrás, no início dessa aula, a gente calculou uma velocidade de sucção de 0,381 metros por segundo. Olha aqui, vamos analisar quais são as peças especiais que tem nessa tubulação de sucção? É fácil, olha. Aqui a gente tem entrada? Sim. Aqui a gente tem uma válvula gaveta? Sim. Então, olha, minha válvula gaveta e a minha entrada estão na parte de qual? Sucção. É fácil, né? Agora, bora ver pro recalque. Esta parte tudo aqui a gente vai chamar de recalque, tá? A gente calculou que velocidade no recalque? 1,53 metros por segundo. Ok. Quais são as peças especiais que tem agora aqui nesta região do recalque? Duas. 2 joelhos de 90 graus. Então tá fácil, né? Olha, a gente lembra lá da aula passada e tudo que a minha perda de carga total é igual a minha perda de carga distribuída mais a minha perda de carga localizada, ok? Mas aqui, para facilitar a nossa conta, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, isso é só para facilitar. Nós vamos calcular minha perda de carga duas vezes. Por que duas vezes? A gente vai calcular uma perda de carga para sucção e nós vamos calcular uma perda de carga por recalque. Não vai ser difícil. Olha aqui, meu HLT, que é que eu quero encontrar. E por que eu quero encontrar meu HLT? Para encontrar a altura manométrica da bomba. E isso vai ser igual a quem? Ao HL da sucção mais o HL do recalque. Ok? Aí, quem vai ser o meu HL da sucção? Meu HL da sucção vai ser F, que é o fator de atrito, que a gente vai calcular daqui a pouco, vezes o comprimento, vezes a velocidade, dividido por 2dg. Mais quem? Mais a perda de carga localizada, que é tudo isso aqui. Só que aqui, ó, na sucção, bora prestar atenção. Na sucção, eu tenho uma válvula gaveta e tenho uma entrada. Então, olha, a gente vai ter que calcular a perda de carga localizada para uma válvula gaveta e para uma entrada. Simples. Então, vai ser 1kV, que é o K da válvula gaveta, mais o V ao quadrado sobre 2G, da válvula gaveta, que está no trecho da sucção, mais 1kV ao quadrado sobre 2G da entrada. Isso aí. Nós vamos fazer a mesma coisa para a sucção. Vai ser o F, que está aqui, do fator de atrito do recalque. A gente vai fazer a mesma coisa para o recalque. Escrevi recalque, ok. O HLT do recalque. Então, vai ser o fator de atrito do recalque, LV ao quadrado, sobre 2dg, mais a perda de carga localizada do recalque. Estamos indo bem, né? Ok. Vamos ao terminal K? A gente tem o terminal K de quem? Da entrada, da válvula gaveta e do joelho de 90. Então, olha, a nossa entrada é desse tipo. Logo, a nosso K da entrada vai valer quanto? 0,5.
nós teríamos esses 3 tipos de entrada, mas no nosso caso, nesta situação específica, o nosso K vai ser 0,5. Por quê? Porque a nossa entrada é desse tipo. Vamos continuar. Aqui nós temos várias peças especiais. Infelizmente a visibilidade dessa tabela não está muito boa, mas vai dar para resolver bonitinho. Olha aqui. Nós não temos um joelho de 90? Joelho é a forma como a gente chama aqui na nossa região, mas existem regiões que eles chamam de cotovelo. Então, o cotovelo de 90, esse desenhozinho que a gente tem um joelho de 90, é entre 0,9 e 1,5. E o registro gaveta é 0,20. Então, olha, nós tivemos um K de 0,5, um joelho de 90 de 0,9 a 1,5, e nós tivemos um registro gaveta de 0,20. Então, olha, válvula gaveta 0,20, cotovelo de 90. A gente poderia ter adotado entre 0,9 e 1,5. Adotei 0,9. A entrada 0,5. Ok. Então a gente encontrou os valores de casa. Falta determinar quem? O valor do F. E eu vou ter 2 valores de F. Um na sucção e outro no recalque. Na sucção, vamos calcular primeiro da sucção. E depois a gente vai calcular no recalque, tá? Vamos. Primeira coisa que você tem que calcular para achar o F. Quem que você tem que calcular primeiro? Primeira coisa que você tem que fazer para encontrar o F. Calcular o número de Reynolds. Que dado por essa fórmula, Reynolds é igual a ρ VD dividido por viscosidade. A viscosidade é esse valor. O ρ da água é 1000. A velocidade está dada aqui. A velocidade de... Desculpa, gente, eu escrevi sucção, mas esse aqui é o do recalque. Aqui, ó. Vamos só confirmar aqui, que vocês vão ver que é recalque mesmo, olha. Tá vendo? Olha, a sucção, a velocidade é 0,381. E o recalque é 1,53. Eu escrevi sucção, mas na verdade é o recalque. Então vamos repetir. Desculpa. Recalque. ρ VD dividido por viscosidade. Aí eu tenho a velocidade, o diâmetro de recalque, tudo isso eu encontrei esse valor. Que seria, em notação científica, 7,6 vezes a quarta. Olha, como é que eu sei que é 10 a quarta? A vírgula vai andar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então é 7,6 vezes a quarta. Agora a gente tem que calcular o E sobre D. Quem é E sobre D? A rugosidade do material dividido pelo diâmetro. Todos os trabalhos vocês vão adotar PVC. E aí ficou 0,0015. Qual que é a unidade disso? Milímetros. Isso é muito importante. Qual que é o diâmetro de recalque? O diâmetro de recalque é 50 milímetros. E a rugosidade? 0,0015. Por que esse valor? Porque nesta tabelinha aqui, que fala a rugosidade, eu encontrei que para o PVC é esse valor. Fazendo E sobre D, eu encontrei isso. Olha, então a gente já calculou o recalque. A gente já calculou o E sobre D. Podemos encontrar o F. Como? Nesse diagramazinho aqui, que não é difícil de mexer. Depois que você aprende, fica fácil. Olha aqui. Nós temos o E sobre D. Essa parte aqui representa o E sobre D, essa parte aqui representa o número de Reynolds. Primeira coisa que você vai fazer vai ser encontrar o seu valor de E sobre D. O nosso está entre 0,0001 e 0,00005. Ok, nós temos entre esses dois valores. Eu fui e determinei que ele estava mais ou menos aqui. Aí eu desenhei essa linha vermelha. Como eu fiz isso? Mais ou menos mais ou menos por rumo mesmo. Você só tem que tomar o cuidado de manter a mesma distância entre as curvas. Eu fui desenhar essa curvinha vermelha. Depois disso, qual que é o próximo passo? O próximo passo é você vir nessa parte aqui de baixo e encontrar onde que está o número de Reynolds aqui.
Aqui a gente tem 10 vezes ao cubo. Vamos lembrar do nosso número de Reynolds. O nosso número de Reynolds é 7,6 vezes a quarta. Então aqui temos 10 ao cubo, 2 vezes ao cubo, 3 vezes ao cubo. Então o nosso não termina com 10 ao cubo, então não tá aqui. O nosso termina com 10 à quarta, 7,6 vezes a quarta. Então 10 à quarta, 2 vezes a quarta, 3 vezes a quarta, 4 vezes 10 à quarta, 5 vezes a quarta, 6 vezes a quarta, 8 vezes a quarta. Olha, o nosso valor não é 6 e também não é 8, o nosso valor é o quê? 7,6, então tem entre esses dois valores. Eu fui desenhei essa linha aqui em azul, mais ou menos onde eu acreditava que estaria o 7,6, ok. Aí eu desenhei ele em azul, desenhei minha curva em vermelho. Elas se encontraram neste ponto exato. Neste ponto exato, o que eu fiz? Eu tracei uma horizontal, que foi o que está aqui em verde, e encontrei meu valor do FR. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a sucção. Eu calculo o número de Reynolds, calculei. Calcule a rugosidade relativa. Com o material o mesmo, o valor do E é o mesmo. Divido pelo diâmetro. O diâmetro era 10 centímetros. Desculpa. Passando para milímetros fica 100. Fica isso dividido por 100 milímetros, que dá isso aqui. Com o meu número de Reynolds e com o meu E sobre D, dá para encontrar o meu F. Eu vou encontrar o meu F nesse diagrama da mesma forma que fiz. Eu não vou repetir porque o procedimento seria o mesmo. Eu encontrei esse valor. Olha, aí eu encontrei esse valor aqui, fazendo pelo mesmo processo, que foi um F de sucção igual a 0,022. Olha, eu encontrei meu F. Eu encontrei tudo, agora tá fácil. Agora a gente pode encontrar nossa perda de carga. Só lembrando, meu L antes da bomba, dos dados iniciais que estão lá em cima do problema, é 15 metros. O L depois da bomba, 30. O FS, 0,022. O FR, 0,020. O VS, o VR, nós temos uma válvula gaveta com KV de 0,2, 2 cotovelos de 90 com esse valor de K e uma entrada com esse valor de K. Agora, é só substituir de fórmula. Olha aqui, nosso HLT não tinha essa fórmula de sucção? Tem, tá lá em cima. Se você não tá lembrando, é só subir um pouquinho que você vai olhar. Então, olha, a gente vai substituir o nosso valor de F, o nosso comprimento, a nossa velocidade, 2 vezes o nosso diâmetro, gravidade, mais 0,2, que é o K do válvula gaveta, vezes a velocidade, 2 vezes a gravidade. Fazendo todo esse processo, você vai encontrar que o HLT da sucção é isso, 0,029. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o recalque. Mais uma vez eu escrevi aqui, esqueci de mudar. Bora colocar aqui certinho, para não gerar dúvidas depois. Recalque. Ok, agora tá certinho, então vamos. Você vai pegar o valor do seu F, do recalque, do seu comprimento, da sua velocidade, 2 vezes o seu diâmetro, vezes a sua gravidade, o K do joelho de 90, a velocidade e 2 vezes a gravidade. Feito isso tudo, você encontrou o seu HLT do recalque e o HLT da sucção. Então, a gente tem uma sucção e nós temos o recalque. O nosso HLT total vai ser o quê? A soma disso tudo, que vai ser 0,029 mais 1,104. Isso deu quanto? Fazendo essa soma, nós encontramos 1,107. Finalmente, estamos acabando nosso exercício. Assim, teremos o que, gente? Que o nosso Z1, que é a altura do ponto 1, mais o H da bomba, é igual à altura do ponto 2, mais a perda de carga total, que é meu Z1. Para quem não lembra, meu Z1 é 50, mas se você não está lembrando de onde eu encontrei esse valor, olha lá em cima. Z2, 0 metros, ok? Substituindo esses valores, finalmente nós encontramos o H da máquina, igual a menos 48,23 metros. Ok, a gente já encontrou o H da máquina, a altura manométrica da máquina. Agora, o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa saber apenas se isso é uma bomba ou se isso é uma turbina. E como eu faço isso, professora? Simples, olha.
Se o seu valor for positivo, significa que é uma bomba. Se o seu valor for negativo, significa que é uma turbina. Então, nosso caso deu um valor positivo ou negativo? Negativo. Então, nosso valor é o quê? Turbina. Usando essa formulazinha aqui, substituindo tudo, o que nós vamos encontrar? Quem é que a gente tem que substituir? Gama. Quem é gama? Gama vale 10 mil. O valor do gama da água vale 10 mil. Quem é gama? Peso específico. O valor da vazão. Onde que eu encontrei esse valor da vazão? São os dados da questão. 48,23. Que 48,23 é esse? É esse aqui, olha, gente, que eu acabei de calcular. Eficiência 0,75. Como eu encontrei essa eficiência? 75%. O que é 75%? 75% é a mesma coisa que 0,75. Substitui tudo e encontrei este valor. Tudo bem? Agora, só que isso aqui tem watts de potência. Quando a gente vai comprar um bomba, a gente não encontra um bomba em watts. Encontra um bomba em quê? Em cavalo. Mas e como é que eu transformo de watts para cavalo? Simples, divide por esse valor. Que valor é esse? 736,5. Fazendo isso, eu vou finalmente encontrar minha resposta. Pessoal, espero que a aula terminou aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me procurar ou mandar e-mail.